Então, o projeto foi iniciado em março de 2024 e sentimos a necessidade de criar esse projeto para afastar um pouco as crianças das telas e trazer para o mundo da leitura. E como motivo pessoal também, o meu tio ele tem hidrocefalia e neurofibromatose tipo 1 e ele demorou muitos e muitos anos para se formar porque a cada internação ele acabava perdendo o ano letivo. A primeira série ele fez umas 3 vezes, a cada cirurgia que ele fazia na cabeça, enfim, por causa da condição dele, ele perdia o ano letivo inteiro. E a minha avó, que é uma pessoa que acabou não se formando, ela não teve oportunidade de se formar no ensino médio, ela sempre sentiu a necessidade de que os filhos se formassem. E ela batalhou muito por isso e ela sempre falou dessa questão de cada internação dele, ele perdia o ano letivo e aí tinha que recomeçar no outro ano. Então, além dos motivos pessoais para criar a estante, também tiveram os estudos que a gente fez para ver se essa estante seria benéfica para as crianças. E a gente teve a ajuda de um economista aqui da região metropolitana, que ele fez o trabalho de conclusão de curso sobre a interrupção dos estudos que aconteceu na pandemia. Então a gente viu que a defasagem de aprendizado, principalmente em português e matemática, era terrível e prejudicava muitas crianças. Em novembro de 2024, eu estava na biblioteca estudando e eu vi muitos livros infantis que vieram das escolas da rede da UBRA. E aí eu olhei aquilo e eu pensei, nossa, seria muito importante se a gente desse utilidade para esses livros e levasse para o hospital para as crianças. O projeto Estante Encantada é um projeto que beneficiou as crianças no sentido de alívio psicológico com relação aos dias de internação hospitalar, procedimentos invasivos. As crianças elas têm um refúgio aqui no corredor, onde elas podem pegar o livro, ir para o quarto e abrir um mundo novo, um mundo fora das paredes hospitalares e do sofrimento e angústia que o processo de internação causa no paciente pediátrico. A gente sabe a importância da literatura para o neurodesenvolvimento infantil, não só para a questão de aprendizado escolar, o tempo que a criança fica internada ela não tem muito acesso a esse ambiente escolar, mas também para a questão de desenvolvimento de áreas cognitivas e comportamentais da criança. O desenvolvimento é extremamente importante e muitas crianças perdem isso quando são internadas. Está começando mais um Ubra Connect e hoje eu recebo as acadêmicas do curso de Medicina, a Laura e a Vitória, para contar um pouco mais sobre o projeto da Estante Encantada que foi realizado no HU. Muito boa tarde, meninas. Boa tarde, Débora. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Laura, eu sou acadêmica do 7º semestre de Medicina aqui da Ubra. E eu, junto com a Vitória, a gente deu início a esse projeto. Boa tarde, Débora. Eu sou a Victória, eu sou acadêmica de Medicina da Ubra do 8º semestre. E eu trabalho junto com a Laura, aqui na Estante Encantada. Beleza, e como nasceu esse projeto? Então, ano passado, eu e a Laura, a gente era da diretoria do Grupo Sorriso. E aí, em janeiro, a gente começava fazendo o calendário do projeto. Então, a gente já tinha noção ali em janeiro o que a gente ia fazer em dezembro, o dia que a gente ia comemorar o Natal e o que a gente ia fazer para as crianças. Vocês já fazem pro ano inteiro. Pro ano inteiro. Pronto. É. Ah, legal. E aí a gente descobriu que tinham muitas datas envolvendo livros infantis e que as crianças estavam precisando daquilo, porque elas estavam ficando muito tempo internadas, né? Em 2023 ali a gente teve várias crianças que ficaram realmente muito tempo e a gente via ali que elas ficavam chateadas de perderem as coisas da escola, de verem que os amiguinhos estavam ali aprendendo e elas não, elas estavam paradas ali no quarto. E aí veio a ideia então de criar a estante e colocar em prática. Só que foi muito trabalhoso e a gente só conseguiu botar em prática daí esse ano. É importante lembrar também que o projeto ele é formado por uma terceira pessoa também, que não pôde estar aqui presente hoje, que é a Luana Bertoluzzi. Um abraço pra Luana. Um abraço para ela. Graças a ela também a gente conseguiu um número maior de livros para doação, para o projeto. Então gostaria de citar ela aqui também, que sem ela nada disso é possível. E outras pessoas também, né? Foram muitas Claro. pessoas envolvidas no projeto, mas antes disso, teve um motivo principal para que esse projeto acontecesse? Além de toda, né? Tem uma história por trás disso. Sim. O meu tio tem hidrocefalia e neurofibromatose tipo 1 e ele perdeu muitos anos letivos por causa da condição dele, por inúmeras cirurgias, e a minha avó sempre lutou para que os filhos concluíssem o ensino médio, fossem para a faculdade, só que o meu tio teve esse processo um pouquinho mais demorado, porque ele teve que repetir várias vezes, mas ele se formou e ele chegou a iniciar a graduação, então eu acho que foi vendo a minha avó falar sobre a importância de estudar, que ela foi uma pessoa que não conseguiu concluir o ensino médio,
foi vendo a importância que ela dava para os estudos que eu acho que eu comecei com isso de as crianças precisam ler. E aí eu encontrei a Laura e a Luana que dão a mesma importância que eu dou para isso, e aí tudo fluiu. E como foi fazer o planejamento, então, assim, porque são várias etapas, né? Até vocês concluírem de fato o que vai acontecer. Como foi esse processo para vocês? Bom, tudo começou com a ideia de uma estante. Como é que a gente ia botar isso em prática? Qual o tipo de estante que a gente pode ser? Pode parecer no início bem simples de pensar isso, mas existe toda uma gama de licenças que a gente precisa para pôr isso em prática, porque a gente tem que pensar que a gente está trabalhando em ambiente hospitalar, né? Uhum. Então, tem a questão da infectologia, tem a questão, né, do Corpo de Bombeiros também, que a gente teve que solicitar autorização, tem a questão, né, de cuidados de higiene, a gente tem todos os livros, a gente faz a plastificação deles para as crianças poderem ter acesso. Então, teve todo um projeto, um planejamento antes de realmente efetivar, tanto por causa disso que demorou um tempinho para ele realmente ser posto em prática. E mais ou menos quanto tempo? Então, em janeiro começou a ideia, aí a gente começou a pegar as datas que envolviam livros. Dia 18 de abril é Dia Nacional do Livro Infantil. Ele falou, não, vamos até 18. Aí não deu, porque a arrecadação de livros não foi um sucesso ao último grito. Não deu. Aí a gente deixou para o dia 20 de julho, que é o dia da fundação da Academia Brasileira de Letras. Só que daí veio a enchente. Nossa. E aí parou tudo. Eu acho que até quem não foi atingido diretamente foi indiretamente. Sim. E a gente deixou um pedaço, assim, de nós mesmos lá, que eu acho que a gente nunca mais recuperou. E aí a gente deixou, então, para outubro, dia 29, que é o Dia Nacional do Livro. Só que aí, pós-enchente, arrecadar os livros de novo, e aí colocar uma estante lá. Aí a gente deixou pro outro ano. E aí, como eu e a Laura saímos da diretoria, quando a gente deixou a diretoria, a gente passou esse projeto junto. E aí a diretoria do Sorriso não quis, porque eles falaram que não era justo pegar um projeto que já estava encaminhado. E eles pediram pra gente dar continuidade. E aí a gente foi junto com o Sorriso, eles ajudaram muito também. Eles nos apoiam bastante, até na questão de arrecadação, até na questão de tudo, eles nos apoiam muito. O que é o sorriso? A gente faz palhaçoterapia na ala da internação pediátrica aqui do hospital. Então, por enquanto, ele é fechado apenas para acadêmicos de medicina. E a gente se veste de palhaço, vai lá e tenta levar um pouquinho de alegria para essas crianças que estão tanto tempo internadas. E como funciona? Porque vocês fazem todo esse processo, né, da palhaçoterapia, mas o que isso muda para quem recebe? E eu não falo só do paciente, mas também para o familiar. Bom, as famílias, elas sempre nos deram um feedback muito positivo do nosso trabalho. E até no momento da nossa visita, a gente vê como as crianças mudam a expressão. O ambiente hospitalar, por uma criança, é um ambiente muito ruim. Sim. Ela perde muito, ela fica muito triste. E poder levar um pouquinho de alegria, nem que seja ali. As visitas duram 15 minutos, às vezes elas se prolongam um pouco com os quartos. E até o quarto que a gente ficou bastante tempo. Mas período curto ali que a gente vai ali, faz uma piada, canta uma música, faz uma brincadeira com a criança que seja, a gente vê como ela muda a visão dela até mesmo do ambiente hospitalar. Não fica mais aquela coisa de estou aqui internada, estou aqui doente, é um ambiente ruim. E a gente consegue levar um pouquinho de alegria para esse lugar. E para as famílias, na Páscoa desse ano, a gente teve um feedback muito positivo de uma mãe falando que se a gente não tivesse ido lá com o coelho da Páscoa, porque daí é uma coisa que foge do controle. Se vai o coelho da Páscoa mesmo, a criança não saberia o que é um coelhinho, porque era o primeiro aninho de vida dela e ela não ia sair do hospital a tempo da Páscoa. Nossa. No Natal também teve uma situação assim, que a criança nunca tinha visto Papai Noel, porque ela teve, né, internações seguidas. E foi a primeira vez que ela viu o Papai Noel, foi com a visita do Sorriso. Nossa, isso é tão bonito, né? E a gente acaba ficando bem emocionados, assim, porque é um trabalho que vocês fazem, não só o sorriso, mas também a estante, de uma forma tão leve, tão bonita, em um lugar de grande vulnerabilidade. Então, eu acredito que para vocês também é um pouco difícil, né? De acessar de uma forma tão leve, porque para vocês é bem aquela coisa que a gente fala mais assim, no popular, né? Quem faz o palhaço rir, quem cuida disso, né? As pessoas que levam alegria, às vezes a gente fica pensando, mas quem leva alegria para essa pessoa? Quem cuida dos que cuidam? Então, nossa, é incrível e sensível. E aí, quando a gente retorna para a estante, é a mesma coisa, porque vocês estão levando uma história que foge da história
completamente da história dessa criança e da família, porque às vezes as pessoas estão lá há 10 dias, mas tem pessoas que estão há 3 meses. E aí, como que funciona? Tem alguém que faz essa leitura? O familiar pode fazer a leitura para essa criança? Algumas crianças já são alfabetizadas, né? Como funciona essa parte? Como a gente tem parceria com o Sorriso, todo início de mês eu pego uma grande quantidade de livros. É que os livros vêm da biblioteca aqui da Ubra, que eles doaram. Aí tem muitos livros. E aí, todo início de mês eu pego vários, até pra dar uma variada na estante. E aí eu plastifico, faço a higienização e largo no hospital. E aí os palhaços do Sorriso são avisados. E aí eles levam os livros junto na visita. Então eles chegam no quarto, aí se é uma criança maiorzinha, eles já falam, tu pode ali escolher o livro na estante, que tu quiser. E é muito legal, porque a gente já foi numa visita que tinha uma criança com uma pilha de livro. E ela, eu já li todos. Eu fiquei, meu Deus, vou trazer mais. E para as crianças pequenininhas, a gente fala, tem livrinho. Porque tem livrinho pros bebezinhos, assim. E aí os pais também se envolvem, porque às vezes a criança não pode sair do leito e pegar na estante. E aí os pais vão, então, e pegam. E a gente já viu os pais lendo, as crianças lendo também. Sim. É bem legal. É bem legal. E essa interação também da família, sabe? Ali no ambiente. Então é uma coisa muito enriquecedora. Até voltando com o que tu tinha comentado, da questão que tu falou, quem cuida da gente, né? Falando, né, da parte da medicina, mas também de outros cursos, da área da saúde, principalmente. A gente sempre tem uma cobrança muito grande de ser melhor, de ser bem, de fazer bem para as pessoas. E muitas vezes nesse mundo que a gente acaba se fechando, de querer sempre estudar, a gente acaba se esquecendo do porquê que a gente realmente quer fazer um curso da área de saúde. Porque a gente quer cuidar das pessoas, a gente quer ver as pessoas melhores. E esse projeto fez, principalmente, eu lembrar muito isso, sabe? De que tô fazendo a diferença, sabe, na vida de alguém. Isso faz diferença. E também pensar que alguém fez a diferença antes na tua vida, né? O que vocês acham, assim, que se vocês pudessem falar hoje sobre alguém que fez a diferença, alguém que vocês se inspiram, quem seria essa pessoa? Eu acho que a minha mãe. Tua mãe. Minha mãe, sem dúvida. Me inspiro muito nela e sem ela eu não estaria aqui hoje. Sem dúvidas. Eu acho que essa luta de estudos é pela minha mãe também, que sempre nos cobrou muito, eu e a minha irmã. E eu acho que eu só tô aqui por causa dela também. Ela sempre acreditou. Sempre acreditou muito, sempre apoiou, sempre esteve junto, sempre pegou junto. Então, sem ela... Mãe, né? Mãe é mãe, acredita em todo mundo. Nossa, que Sozinhas, assim, a gente não teria feito absolutamente nada. E ver essa união e ver como a gente se uniu cada vez mais para poder fazer esse projeto, um projeto real, um projeto palatável ali. É muito lindo ver isso. E o mais bonito também é que a partir disso, outras pessoas foram se unindo, porque, querendo ou não, o hospital é um lugar cansativo, né? E tu também não sabe o que vai acontecer. Então tu tá sempre à espera de uma resposta, algo bom, e isso vai criando muitas expectativas. E aí quando tu chega e vê que, não, calma, a gente tá vendo vocês, alguém de fora, além dos médicos, além do trabalho dos enfermeiros que já estão ali para cuidar das crianças, tem mais alguém que tá segurando a mão da mãe, do pai, de quem está ali, do cuidador, né? Sim, sem dúvida. Já teve visitas, falando um pouquinho do Sorriso, e até ações que a gente fez com a estante, que as mães comentaram assim, nossa, eu tava tão focada nessa questão do meu filho, eu tava tão estressada, eu tava tão triste, e ver vocês aqui, ver vocês distribuindo os livros, ver vocês fazendo palestroterapia, tudo isso fez com que eu ficasse um pouco melhor, sabe? Eu visse que tem alguém que tá junto comigo aqui, alguém que tá querendo o meu bem, que tá querendo o bem do meu filho, e não o bem só físico, né? O bem mental também. Meninas, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco para vocês entenderem um pouco mais como funciona o projeto da Estante Encantada. Estamos de volta com o segundo bloco do podcast. Então, meninas, me contem. Qual a importância da leitura neste período hospitalar? Bom, a leitura, de modo geral, ela é muito importante para o desenvolvimento infantil, desenvolvimento adulto. Todo mundo é indicado ler, né? A leitura ela é fundamental para o desenvolvimento do ser. Mas na fase infantil é muito importante, principalmente olhando para o lado mais da psicologia, né? A questão de neurodesenvolvimento também. A literatura, os contos, eles
na verdade, são uma forma diferente de contar como é que é o mundo, como é que é a vida adulta para essas crianças. E quando a criança fica internada, ela às vezes perde isso, ela perde esse gap, esse tempo super importante para ler esse tipo de conteúdo, para entender como é que funciona o mundo. Os contos de fadas, por exemplo, nada mais são do que uma metáfora do mundo real, do mundo adulto, de como essa criança vai crescer e o que ela vai enfrentar. E esse contato é muito importante. E por causa disso que eu acho que a literatura é tão importante para o desenvolvimento, neurodesenvolvimento infantil, o desenvolvimento de emoções também, né? Essa questão de tristeza, raiva, quando a pessoa fica frustrada porque o conto não terminou do jeito que ela queria que terminasse. Então, tudo isso acaba ajudando nas emoções e na resistência da criança, em como é que ela vai agir quando ela for adulta. E Vicky, qual a estrutura da estante? Como isso funciona dentro do hospital? Então, a nossa estante, ela é bem pequenininha. E ela teve que ser pequenininha porque é um móvel fixo que fica no corredor da internação pediátrica. Então, não pode ser uma coisa faraônica, assim. Ela é pequenininha e os livros, todos eles são higienizados antes da plastificação e depois plastificados. E antes dos livros irem também, a gente lê os livros, todos os livros. Pra ver o pra conteúdo, né? pra ver o conteúdo, pra ver se tá na idade ali adequada, se as crianças vão entender o que a história quer passar. E se tem alguma página arriscada ou não, porque os livros são de doação, então talvez tenha uma página faltando aí, tu não vai saber o final da história. Você tá muito chato. E então a gente lê os livros, faz a higienização. E mais ou menos quantos livros tem nessa estante hoje? Vocês têm essa média, assim? Hoje deve ter uns 20, mais? 20 pra mais. 20 pra mais. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora em repouso, né? Faz pouco tempo. Sim. E aí, se a criança gosta daquela história, nossa, adorei essa história, eu posso levar o livro pra casa? Pode, porque os livros vieram da biblioteca. Então a gente tem vários livrinhos do mesmo, assim, vários repetidos. Ah, que legal. E aí fica acesso para todo mundo. Ela fica no corredor do hospital, o paciente que quer, né, fazer a leitura, o familiar quer pegar o livro, ele fica para todo mundo ali. Isso? Entendi. E aí, quantas estantes tem hoje? São duas. Tem uma na internação pediátrica, ali no quarto andar da HU, e outra no CRAI. E o que é o CRAI, por quem não conhece? É o Centro de Referência do Atendimento Infanto-Juvenil, se eu não me engano. E qual a faixa etária de idade dessas crianças? Ou dos jovens, né? Ela é diversa, assim. Ela atende crianças que sofreram algum tipo de violência, algum tipo de abuso. E, bem, por causa disso, eu acho bem importante a estante tá lá, né? Vamos ler. Pois é. E às vezes a criança nem se conecta à leitura, daqui a pouco quer desenhar, mas com a disponibilidade desses livros, já desperta, né, Interesse. um interesse, uma magia ali do que tá acontecendo. Sim, essa parte da imaginação é importante. A imaginação, ela vem do livro, porque tá lendo, o menino do cabelo azul, aí fica imaginando a Cinderela, e aí eles imaginam Tudo isso o ajuda. que o celular tira, né? Exatamente. Essa questão já existem vários estudos que falam sobre a exposição de crianças muito jovens às telas, e isso faz com que ela acabe desenvolvendo menos, né? A questão de neurotransmissores, conexões sinápticas, tudo isso acaba sendo comprometido. E a leitura, ela estimula muito isso. Ela estimula muito a imaginação, estimula muito a criatividade, o amadurecimento emocional. Então, A gente teve o TCC também do economista, o Adrian, que ele fez um trabalho lindo sobre o estudo na época da pandemia e a defasagem que tinha, principalmente em português e matemática. Matemática é sempre uma defasagem, tem que ter um pouco. Essa bem ladrão pra matemática. Mas ali a língua portuguesa ficou bem prejudicada e aí a gente pegou esse estudo também como base para apresentar para o hospital e mostrar, ó, a gente precisa da estante. isso é importante falar que a gente tem todo um embasamento teórico para o desenvolvimento da nossa estante. A gente teve a ideia, mas daí a gente também teve que basear em alguma coisa para dizer, realmente, ó, isso aqui tá fazendo diferença, isso aqui vai fazer diferença na vida das crianças. Então tem um embasamento teórico aí no fundo. Tanto que a gente escreveu um artigo, né, sobre isso. Sim. Olha, tem um artigo. Tem. Gente. E quando tu fala assim em telas, isso, nossa, chega a ser até polêmico, né? Sim. Porque qual a idade ideal ou não é ideal que a criança tenha o uso das telas? Bom, idade ideal é difícil dizer um ponto assim. Ou o tempo, né? Eu acho que o tempo é mais interessante. Nos primeiros anos de vida ali, até um aninho, o ideal é expor o mínimo possível. Porque realmente é uma época que a criança ela tem que começar a explorar o mundo, ela tem que ter o contato, ela tem que pegar, ela tem que apertar, ela tem que fazer careta. Então ela tem que ter esse vínculo com o mundo externo e não ficar ali paradinho olhando pra tela e olhando ali o desenho. É importante também
ser exposta a outras coisas, mas ali nos primeiros anos de vida, o ideal é ter o mínimo contato possível. Não vou te responder certinha idade, porque realmente não sei. Não vou falar o que eu não sei, mas realmente o ideal é expor o menos possível. Porque isso faz com que a criança perca estímulo, perda alguns pontos essenciais do neurodesenvolvimento e que ela perca muito. Muito. Até a questão de fala pode ser prejudicado, porque ela fica ali parada, olhando, não tem nenhuma troca. Que é diferente quando eu tô falando com uma criancinha, eu estimulo ela, falo abriu, fechou, fala aqui mamãe, fala papai. Então esse contato é muito importante e se perde muito isso com as células. É muito estímulo e, ao mesmo tempo, nenhum, né? Exatamente. É tipo isso. Bem, essa questão da rotina da criança é muito importante. Então, chega da escolinha, às vezes os pais vão lá e dão a tela pra ela. Então, não é o ideal, sabe? Apesar de estar cansado, trabalhou o dia inteiro, teve estresse no trabalho, lê uma historinha pra ele, sabe? Pega um livro e lê uma historinha. Ou pega e manda ela pro banho, depois brinca um pouquinho, lê uma historinha e pede pra dormir, descansa, vai acalmando o ambiente, né? Essa questão de acalmar o ambiente é muito importante pra criança começar a criar essa rotina de sono, essa questão de higiene de sono que hoje em dia a gente trabalha tanto pra alcançar. E é difícil pros pais, porque as duas coisas que tu precisa fazer que são difíceis, é criar a criança, é difícil, e manter ela viva. Então tu consegue manter ela viva se tu deixar ela sentadinha olhando um desenho. Vai manter ela viva, mas daí ela vai ter uma defasagem de estímulos. E aí a gente sabe que é complicado, assim, falando na prática é lindo. Falando é lindo, mas na prática Na prática, muito eu acho que sim. E vocês acham que a escola, os professores conseguem visualizar isso de uma forma que alertam os pais? A escola, ela é uma rede de apoio muito importante, tá? Fundamental. Eu acho que escola, família são as bases do desenvolvimento infantil e da estimulação e da melhora do quadro daquela criança. Mas ainda eu sinto, né? Não tô mais nesse meio escolar há algum tempo já, mas eu sinto que ainda existe uma defasagem nesse estímulo da criança, nessa questão de conversar com a família, o contato com a família, às vezes na escola é muito defasado, então não tem muito essa questão de, ok, saiu da escola e agora? O que essa criança tá fazendo em casa? O que essa criança tá comendo em casa? Porque se tenta eu pegar e dar ali legumezinhos, dizer que tem que ler, na escola essa criança vai pra casa, daí ela começa com batata frita e vê desenho na televisão. Então, eu acho que é um trabalho muito conjunto que tem que ter. E eu acho que ainda tem uma defasagem nessa questão dessa interação. E a gente fala também agora da educação alimentar, né? Que férias. E aí, nas férias, a gente tem a sensação de que agora está tudo liberado. Tela tá liberado, dormir tarde, acordar tarde. Então, como faz, né? A partir disso, estamos de férias, o que está e não está liberado para nossa saúde, pra gente retornar 2026 bem, né? Sim. facilita se os pais estiverem de férias junto com a criança. Que não acontece. Ela tem 80% dos casos. Caso não acontece. Mas é bom manter a rotina, né? Pra criança não. Depois é um parto pra ela voltar, Sim. porque Desregula em muito. fevereiro já começa tudo de novo. Mas tentar manter a rotina, liberar picolé. Picolé, tá não, piora a gripe. Não piora a gripe. Picolé alivia a dor de garganta, inclusive. Então, assim, tá liberado o picolé de frutas. Óbvio, a base de água. E tira o sorvete, um corante. E deixar, assim, livre. Tentar manter ela viva, né? É o principal. Mas deixar, assim, ela viva. Tomar banho de mangueira. Deixar a criança viver a infância Ser dela. criança. Falar não pro que realmente importa. Porque realmente vai prejudicar ela daqui a uns anos. Mas, assim, quer comer uva enquanto toma banho? Eu vi um vídeo esses dias de uma criança comendo uva, queijo, na banheira e tomando suco de Na uva. banheira. Sabe? Fala não pra isso. É. E não tem o porquê. Às vezes a vida tá uma correria, tem que falar não. E é tão legal quando a gente vê as crianças brincando na rua. Sim. E sendo criança, assim, com aquelas ideias que tu fica, meu Deus, que amor. E se sujando, né? Vivendo como uma criança. Jogando verdade. Exatamente, não, é extremamente importante poder deixar a criança viver. Muitos pais têm aquele receio, aquela coisa de tipo, não, vou deixar ele aqui sentadinho, vendo televisão, que ele vai ficar seguro e vai dar tudo certo. Mas a criança precisa ser exposta dentro dos limites, obviamente. Claro. Mas ela precisa ser exposta a esse mundo, ela precisa começar a viver isso. Sim. Falam que eu não sei direito a frase, mas a infância é um quintal que a gente pisa a vida inteira. Ah, que lindo. Exatamente.
Ai, que bonito, gente. Adorei, adorei, adorei. E, gurias, tem mais alguma coisa, assim, que vocês acham que é importante durante este período de férias? Pra gente. Eu acho que é isso, Acho deixar que a é criança viver, sempre, né, estimular a leitura, Não esqueçam da importante. A leitura. leitura é essencial pro Caça neurodesenvolvimento. palavras. Ai, caça-palavras é um negócio muito legal, né? É muito legal. Nossa, muito bom pintar, desenhar, aprender a tocar um instrumento para as criancinhas maiores. Tudo que vem para agregar é sempre importante e sempre bom ser estimulado, porque isso na vida adulta dela, na adolescência dela, vai fazer muita diferença. E assim como a leitura, a música também é muito importante. As artes, de um modo geral, são fantásticas para estimulação de imaginação, para a questão até de habilidade de motora é muito importante, violão, teclado, tudo isso estimula muito. Meninas, eu quero agradecer muito, muito, muito a participação de vocês e parabenizar também pelo lindo projeto da Estante Encantada que eu pude acompanhar. E realmente, eu fiquei muito encantada com a ideia de vocês e com a forma como vocês estão conduzindo mais um projeto aqui na universidade. A gente que agradece por ter nos convidado aqui, por nos acompanhar já há bastante tempo, a gente conhece a Débora há bastante tempo já e sempre está nos apoiando nessa jornada, né? Sempre. Sim, muito obrigada por todo o apoio. Da Débora, da Ubra, da biblioteca, dos professores, dos pediatras também. que sempre. estamos da guiando. Regiane. Um grande abraço para todo mundo e quando a gente retornar, a gente retorna com o Grupo Sorriso aqui, não é? Sim, Voltaremos. nós voltaremos. A gente já deixa um spoiler aqui do nosso próximo podcast, Grupo Sorriso. Um grande beijo para vocês e até a próxima.